Olá, sejam bem-vindos ao AgroIDP, o podcast que te liga ao que há de mais atual no direito do agronegócio brasileiro. Meu nome é Guilherme Costa e no episódio de hoje nós recebemos a doutora Samantha Pineda, referência na área do direito ambiental aplicado ao agronegócio. É uma honra recebê-la aqui, doutora. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória no direito do agronegócio e como você se inseriu nessa área, como foi o início da sua carreira, enfim. Bem, vamos lá, Guilherme. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui inaugurando esse podcast, do IDP. Eu acho que o Brasil finalmente está se identificando com aquilo que ele nasceu para ser, que é uma potência do agronegócio sustentável. E eu acho que foi essa potência que eu identifiquei há 23 anos atrás, quando eu saí da faculdade e decidi trabalhar com a questão ambiental para o agro. Eu sempre fui urbana, eu nasci em Curitiba, enfim, fiz faculdade em Curitiba, mas eu tenho familiares, meus tios eram produtores rurais, pequenos produtores rurais no interior do Paraná. E quando eu passava férias na casa desses tios, eu sempre via assim um excesso de trabalho, uma vida muito suada, um grande amor à terra e à natureza. E quando eu fui fazer faculdade, existia uma espécie de antagonismo ali entre cuidar do meio ambiente e produzir. E não era o que eu tinha visto na prática durante a minha infância. Pelo contrário, eu via meus tios cuidarem do solo para que o próximo plantio tivesse saúde. Eu via os meus tios cuidarem das nascentes para que tivessem fonte de água na fazenda. Cuidar bem dos animais para que eles tivessem disposição para trabalhar. E isso acho que foi o que mais me chamou a atenção. Acabei fazendo uma optativa de direito ambiental na faculdade e já desde que me formei comecei a trabalhar para o agro. Ao longo da trajetória, fiz pós-graduação em direito socioambiental e me aprofundei muito na questão do agro brasileiro. E quanto mais eu me aprofundava, mais eu me apaixonava. Primeiro porque eu via que o nosso agro, diante de todos os países que são grandes produtores de alimentos, é muito sustentável. Não só porque temos regras que eles não têm, como áreas de preservação permanente, que são áreas intocáveis aí na beira dos rios, no entorno das nascentes, onde é efetivamente importante cuidar da natureza. Temos as reservas legais, que são porcentagens que têm que ser preservadas na propriedade, mas onde nós produzimos com sustentabilidade. A gente faz técnica de plantio direto, que não ara o solo para plantar. Nós fazemos uso de bioinsumos, o Brasil é campeão no uso de bioinsumos, diminuindo a incidência de uso de químicos. Fazemos muito consórcio milho e braquiária. Por quê? Porque a gente cuida do solo. Então, o milho é uma lavoura, mas a braquiária, por ser uma forrageira, consegue oxigenar esse solo, fixar carbono lá embaixo, ter um pouco mais da saúde para esse solo. E o Brasil se destaca quando a gente fala disso. Nós produzimos em 8% só do nosso território agricultura e 20% de pecuária. E com isso nós somos campeões, de produção de carne, de produção de soja, de milho e de muitos outros produtos, laranja, suco, enfim. Então, quanto mais eu estudava, mais eu me aprofundava. Via que não tinha muitos profissionais nessa área. Hoje, graças a Deus, a gente está vendo um grande aumento do interesse, tanto do pessoal do direito, agronomia, mas também de outros setores, engenharias, até questões de tecnologia, por conta da tecnificação do agro mesmo, de drones e máquinas. Então, o escritório cresceu, a sede é Curitiba, mas eu fico sediada em Brasília. Atuamos no Brasil inteiro e temos a honra, eu acho, que está sempre figurando aí entre os escritórios mais citados pelo agronegócio quando se fala de sustentabilidade. Excelente, doutora. Vamos então introduzir na parte das perguntas. E o agro-brasileiro ele tem sido alvo de diversas discussões no âmbito internacional. Inclusive, tem acontecido alguns eventos que têm influenciado bastante a nossa produtividade. E eu queria saber, em relação à questão do acordo União Europeia e Mercosul, como você enxerga os impactos desse acordo para o agronegócio brasileiro? Quais são os benefícios e as oportunidades que nós teremos com a aprovação desse acordo? Bem, acho de vital importância. Foram 25 anos de negociação. Não podemos dizer que foi um acordo fácil, existia muita resistência por parte dos países da Europa. O bloco europeu, formado de 27 países, tem muitos países que são produtores de produtos que o Brasil também produz aqui. Só que na Europa existe um subsídio de mais ou menos 10% assim, de base. Na Noruega chega a mais de 50% de subsídio para essa agricultura.
Então, é uma concorrência desleal. Aqui no Brasil, para se ter ideia, nós, do produto básico aí de produção, né, do Brasil, nós subsidiamos 2%, Sim. que temos plano safra, etc. E lá fora é um subsídio muito maior. Então, quando esses produtores franceses, poloneses, alemães, viam que aqui, onde a gente produz em pouco território, com grande escala, com pouco subsídio, iríamos entrar no mercado, claro que tivemos resistência. E aí eu acho que é um primeiro ponto para a gente chamar atenção. Essa resistência era comercial, mas ela sempre veio disfarçada de questões ambientais. Inclusive, o presidente Macron disse que não comprava soja do Brasil porque desmatava a Amazônia, sendo que não temos soja na Amazônia. Disse que tivemos os recentes eventos do Carrefour dizendo que a carne do Brasil fomentava desmatamento e que não era boa. Tivemos evento da Danone. Então, são várias falas e posturas que atrapalharam esse acordo, mas sempre muito disfarçadas de questão ambiental. Isso é triste, né? Porque quando você põe um protecionismo na mesa para jogar o jogo limpo, tudo bem, sabemos as armas, vamos jogar. Agora, quando vem disfarçado desse tipo de mancha na imagem do Brasil, fica muito difícil de rebater. Não porque não somos sustentáveis, mas porque é difícil de você desmentir ou levar as provas. A Europa não tem noção da dimensão do Brasil, né? Cada estado nosso é um país deles. Exato. Então fica muito complicado. Mas eu acho que foi super positivo. Mercosul e União Europeia finalmente agora concretizado. Entendo que vai ajudar o Brasil, não porque a Europa seja um grande mercado dos nossos produtos, né? Nós exportamos muito mais para a Ásia, mas porque a Europa é uma chancela aos nossos produtos, porque teremos novos mercados a abrir e porque podemos também fazer essa troca de lá para cá. Eu acho que é um momento de, geopoliticamente falando, reposicionarmos as nossas potencialidades. Lá vai entender, né? A Europa vai entender que o potencial deles é vender vinho para a gente, queijo, e esses produtos mais industrializados, e que nós temos que exportar produtos básicos para eles, porque o nosso custo é mais baixo e o nosso impacto ambiental é muito menor. Perfeito. Continuando nessa toada de relações internacionais com a União Europeia, eu queria saber como você enxerga essa nova legislação, a Lei Antidesmatamento da União Europeia. Quais são os impactos dos produtores rurais? Se existe realmente uma preocupação pelo meio ambiente, como você mencionou, ou se você enxerga que é mais uma retaliação comercial ao que a gente tem produzido? É importante, Guilherme. Esse link é um link que as pessoas não estão fazendo, né? A lei antidesmatamento, vamos dar um passo atrás. A lei antidesmatamento da União Europeia ela é parte do Green Deal. O Green Deal é um grande acordo verde europeu que pretende tornar o continente europeu o primeiro continente neutro em emissões de gás de efeito estufa. O fim é nobre, sem dúvida, mas nós precisamos entender o que gera o efeito estufa. E o que gera o efeito estufa, segundo 100% dos especialistas, é queima de combustível fóssil para geração de energia. 70% das emissões vem dessa queima de petróleo, gás e carvão para gerar energia elétrica, energia de mover fábrica, energia de carro, porque lá eles usam só combustível fóssil, gasolina, diesel, enfim. Nós não vimos pela Europa uma iniciativa tão forte de mudar a sua matriz energética para uma matriz energética limpa, quanto nós vimos de estabelecer uma lei antidesmatamento. Então, eu entendo que existe um fim nobre no Green Deal. O Green Deal tem vários braços, né? Um deles é o Farm to Fork, que é da fazenda até o garfo, entender esse processo, essa cadeia produtiva do alimento. E dentro disso veio a Lei Antidesmatamento da União Europeia, que disse o seguinte: a Europa não comprará alimentos que venham de áreas desmatadas depois de 2020. Ocorre que isso atinge diretamente o Brasil, porque aqui no Brasil nós temos o Código Florestal, que é a lei mais restritiva do mundo em relação ao uso de solo de áreas particulares. E dentro dessa legislação, nós temos a permissão de conversão de porcentagem de vegetação nativa em produção. Quando nós olhamos isso, a gente esbarra na questão do discurso do desmatamento zero e tudo isso. Mas é preciso que a gente olhe primeiro para a lei, né? Somos técnicos, direito é uma ciência e a gente não pode ser ideológico. Produzir é também uma questão de soberania e é uma questão de humanidade. O mundo precisa de comida e o Brasil tem condição de produzir de uma forma sustentável porque deixa parte de reserva legal. Então, a lei antidesmatamento atinge principalmente onde o Brasil pode expandir sua produção.
E aonde ele pode, geralmente, né? Nós estamos aqui olhando para, por exemplo, estados como Tocantins, Maranhão, o próprio Amazonas, Roraima, estados que têm capacidade ainda de suprimir vegetação e converter em produção de uma forma sustentável. Só que esses produtos não serão aceitos de acordo com a lei antidesmatamento. Para mim, isso soa, sim, comercial, porque se a preocupação fosse ambiental, viria, em primeiro lugar, mudar a matriz energética, que é o maior emissor de gás de efeito estufa. O desmatamento emite também, mas a gente precisa entender que quando a gente converte uma floresta em área de produção, essa emissão pode ser neutralizada ao longo de 4, 5 anos de boa produção. Então, se eu fizer consórcio de culturas, se eu fizer uma forma, por exemplo, integração lavoura-pecuária-floresta, usar bioinsumo, fazer plantio direto, fixação de nitrogênio, eu consigo, em alguns anos, neutralizar as emissões da minha supressão da vegetação e passar a ser, inclusive, uma agricultura de carbono negativo. Só que essa conta não foi feita. Então, acho que isso tem, sim, um viés comercial. E foi adiado, porque era para essa lei entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2025, e foi adiado pela União Europeia em 1 ano. Mas, em 1º de janeiro de 2026, que vai chegar, vai entrar em vigor e eles não compram produtos de áreas desmatadas. E é muito curioso que, enquanto isso, tenha sido feito o acordo Mercosul-União Europeia. Porque se a barreira ambiental era tida como uma barreira para não fazer o acordo, essa barreira foi suspensa enquanto o acordo acontecia. É muito conveniente para a Europa. A Europa precisa do alimento brasileiro, assim como precisa da nossa bioenergia. Estou falando de etanol, de hidrogênio verde, de biocombustíveis. E aconteceu o acordo nesse interregno. Acho que a gente precisa se posicionar de uma forma que nós passemos a negociar como é que vai ser a entrada em vigor dessa lei, porque sim, pode prejudicar. 50% do café do Brasil vai para a Europa e tem mais 6 cadeias aí que vão ser afetadas, como o café, como falei, mas a soja, a madeira, a carne, borracha, óleo de palma. Então é preciso que a gente se posicione melhor. Perfeito. Em 2025 nós teremos a COP30. Sim. E vai ser uma oportunidade para o agro brasileiro se posicionar e melhorar a imagem dele externamente. Como você acha que os produtores rurais e os próprios organizadores do evento podem apresentar melhor essa imagem do agro brasileiro como sendo algo sustentável, não como algo que é simplesmente desmatador e que gera danos ao meio ambiente? Como você enxerga essas possibilidades e também as possibilidades de parceria internacional? Se há um acesso, se há uma possibilidade para que os produtores rurais brasileiros consigam se introduzir melhor no mercado internacional? Olha, a COP30 pode ser uma grande oportunidade ou uma grande cilada. Depende do posicionamento que o governo vai dar para esses setores, que são setores do agro, setor da energia e setor de proteção, né, de florestas, de biomas do Brasil. Eu entendo que se nós colocarmos oportunidades ali de mostrar de fato como produzimos, eu acho que nós temos a COP30 como uma grande janela para mostrar para o mundo as nossas dimensões, que são difíceis de alcançar quando se está lá fora. Se a gente pensar em ir do extremo leste europeu, do extremo oeste europeu ali de Portugal até a Rússia, nós temos uma distância que é igual a uma distância percorrida dentro do Brasil, passando por todos os países da Europa. E para eles isso é muito difícil de dimensionar, porque quando fala-se assim, mas estão derrubando a Amazônia em 30 mil campos de futebol. Para eles é o país inteiro, para a gente é 20% do que a gente poderia derrubar. E eu entendo que se eles entenderem essas dimensões e se eles compreenderem o nosso Código Florestal, que faz com que a nossa geografia de produção respeite rios, nascentes, encostas, topos de morro, respeite uma porcentagem mínima de vegetação nas propriedades, nós conseguiremos sim colocar a produção do alimento brasileiro como mais sustentável do planeta. Mas, se nós deixarmos a ideologia se sobrepor à ciência, e que bom que a gente está aqui dentro da academia falando disso, todo mundo pode ser emotivo, menos o técnico, né? Nós precisamos ser cientistas. Então, se existe uma lei a ser cumprida, essa lei se baseou em ciência para que a gente conseguisse colocar essa lei, que foi super discutida no Congresso, foi crivada pelo STF, nós temos que acreditar que essa lei vai garantir a sustentabilidade. Se houver um viés ideológico na COP,
nós podemos reforçar uma imagem falsa de que o Brasil é um destruidor da natureza, está queimando a Amazônia, tem uma relação ruim com povos originários, quando que, na verdade, nós temos 14% do território nacional atribuído aos indígenas. Isso é muito mais do que a maioria dos países do planeta. Então, eu entendo que nós precisamos olhar com muito cuidado para a COP30. Tem que ter uma articulação do setor. Eu acho que entidades como a CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura, o próprio Ministério da Agricultura do governo precisam ter espaço nessa discussão. E os ministérios que estão diretamente envolvidos, relação externa, né, de comércio exterior, Ministério de Relações Internacionais e Ministério do Meio Ambiente, entendam que vai ser realmente um tiro no pé se o pessoal sair daqui com má impressão do Brasil com relação ao cuidado que tem com o seu meio ambiente. Não podemos reduzir o cuidado ambiental do Brasil à Amazônia. Nós precisamos olhar o Brasil como um todo, entender que pessoas vivem na Amazônia e que o desmatamento ilegal zero é o que todos nós perseguimos, inclusive o agro. Mas o desmatamento zero é uma ideologia. É condenar as pessoas à pobreza, a um baixo IDH, que é o que acontece lá na Amazônia, e que nós precisamos compatibilizar o desenvolvimento com a sustentabilidade. Excelente. A doutora Samantha, ela é jornalista também, né? Ela apresenta um canal, não é? Programa eu tenho bastante interlocução, né, nos grupos que fazem comunicação. Sim, sim. O que você sugeriria para o agro brasileiro se posicionar de uma maneira mais palatável para o público que não conhece tanto o agro e acaba comprando esse discurso ideológico, né? Como se o agro brasileiro fosse desmatador, como se fosse uma atividade econômica quase que proibida, né? O que você sugeriria para as pessoas que trabalham com a parte de comunicação? Como melhorar essa relação do agro com o público leigo que às vezes não conhece e acaba sendo muitas vezes manipulado por essas informações erradas? O que você enxerga que poderia melhorar nessa parte de comunicação do agro? Guilherme, isso é um grande mercado para quem está na comunicação, viu? Marketing, publicidade, é um grande mercado porque até agora essa comunicação foi feita de uma forma torta. Então, eu acho que nós temos medidas a tomar de curto, médio e longo prazo. A curto prazo, nós temos que organizar os dados. É muito difícil a gente achar quanto de soja o Brasil planta, quanto de milho nós plantamos, quanto a gente produz de carne efetivamente, quanto exporta, quanto fica aqui dentro. Porque também tem uma coisa contra a monocultura, o grande agronegócio empresarial, que eu reputo ser um erro crasso. A pequena, média e grande agricultura são todas agronegócio. E isso não deveria nem ter sido separado em ministérios diferentes, na minha opinião. Acho que um alimenta o outro. Hoje tem proprietários de pequenas áreas que são grandes produtores e vice-versa. Então, uma coisa não depende da outra. Mas a curto prazo nós tínhamos que organizar os dados. Quanto produzimos, onde produzimos, quanto preservamos, de que forma preservamos, para que a gente tenha isso de fácil acesso em mais de uma língua, para que as pessoas conheçam dados oficiais. E nós temos várias fontes que, inclusive, divergem entre esses números. A médio prazo, mas tem que começar agora, nós precisamos trabalhar a educação. Meu Deus, o que isso tem a ver? Tudo a ver. Eu faço parte de um movimento que chama de Olho no Material Escolar, que nasceu por conta de afirmações inverídicas que são feitas em livros, cartilhas, tanto da educação básica pública quanto particular, que reputa o agro como desmatador, escravocrata, que envenena as pessoas e etc. São sempre... foi feito um estudo da FIA que comprovou que as menções ao agro desse material didático do Brasil, 60% é inverídica, não tem base científica, e é pejorativa. Então, nós temos hoje uma população desinformada e que cresce com uma certa antipatia ao setor sem saber por quê, mas foi bombardeada com mensagens subliminares de que o agro era ruim. Então, nem sei por quê, mas não gosto. Exatamente. E isso a gente precisa mexer. Então, tem que ser agora, porque nós vamos votar o ano que vem o Plano Nacional de Educação, e nós precisamos que todas as afirmações dos materiais escolares do Brasil tenham base científica. Só isso já vai melhorar bastante. E a longo prazo, eu entendo que o Brasil precisa olhar para suas instituições e fortalecê-las. Nós temos associações, sindicatos, enfim, federações que precisam de um pouco mais de atenção, de oxigênio.
As pessoas precisam ter um pouco mais de espírito associativista para que isso se construa de uma forma a levar todas as vezes o nome do agro e as informações do agro sustentável brasileiro lá para fora da forma real. Então é um processo longo, mas dá para começar já. Exato, e é um processo que envolve todas essas esferas, né? A educação, a comunicação, a academia, né? A parte universitária também, que é um dos escopos do nosso projeto. Nessa toada de abordagem acadêmica, como você acha que o agro poderia ser apresentado dentro das universidades como uma atividade que é essencial para a nossa economia e não apenas uma atividade que desmata ou que pratica certas atividades ilegais? Como melhorar essa interlocução, então, do agro na academia, mas do ponto de vista mais universitário? Olha, talvez eu vá causar polêmica na minha resposta. Mas eu entendo que a universidade precisa ir para a fazenda. Hoje nós temos alguns nichos universitários meramente acadêmicos, que quando você olha tudo aquilo e vai aplicar na prática, você nem consegue fazer essa conexão. Então, eu entendo que o agro tem resistência a entrar na universidade, portanto, a universidade precisa botar o pé na terra. No momento em que nós tivermos uma academia aplicada, nós vamos melhorar a chance de empregabilidade desses acadêmicos, nós vamos melhorar níveis de dados científicos, nós vamos melhorar a tecnologia, inclusive para a sustentabilidade, aumento de produtividade, implemento de tecnologia. Hoje, todas as bases tecnológicas, desde inteligência artificial até desenvolvimento de drones, agricultura de precisão, que ao invés de passar, por exemplo, um químico na lavoura, vai lá e queima o bichinho a laser. Você não precisa nem tirar algum tipo de produto de dentro daquele equipamento. Então, se nós conseguirmos fazer essa integração da academia com a prática, nós vamos melhorar tanto a academia quanto o agro. Eu acho que o agro precisa se colocar. O que o agro poderia fazer, então, respondendo a sua pergunta? As empresas precisam abrir para a academia. Venham fazer visita de campo, venham conhecer os meus processos, vamos vivenciar a prática do agro para você entender aí o que você está fazendo dentro da sua universidade. Você está fazendo um trabalho a respeito, se você é da parte química, vem ver fertirrigação de cana. Se você é da parte da agronomia efetivamente, vamos ver como é que funciona o processo. Vamos ver quanta tecnologia tem numa semente. Então, no momento em que as empresas se abrirem às universidades e as universidades se dispuserem a fazer um pouco mais de academia aplicada, não tem para ninguém. Não existe no mundo concorrente para o Brasil na questão dos 3 grandes problemas mundiais hoje, que são produção de alimento, a gente precisa de segurança alimentar, 8 bilhões de pessoas precisam de comida. Parte energética, o Brasil é um grande produtor de energia limpa. Além da energia elétrica, que é hidrelétrica, solar e eólica, nós temos uma bioenergia sendo aí totalmente fomentada e com a tecnologia correndo, que é biocombustível, é bioinsumo, é questão de hidrogênio verde. Nós estamos transformando o esterco do boi em combustível do trator. E isso, com certeza, vai ser uma virada na questão energética. E o terceiro problema é que é a questão climática. Então, a hora que a gente olha a produção de comida, a produção de energia limpa e os problemas climáticos, o Brasil é a grande solução. Nossas universidades, a nossa academia precisa olhar para isso como oportunidade. Tem muita gente exportando profissional para fora. O cara chega aqui, faz mestrado, doutorado, vai trabalhar na Inglaterra, vai trabalhar na Alemanha, vai trabalhar nos Estados Unidos, e a gente está perdendo essa mão de obra porque não consegue aplicar. E aqui a gente tem um campo gigantesco para isso acontecer. Perfeito. Eu acho que existe essa dissociação mesmo entre a produção e a atividade acadêmica, né? Muitas vezes a gente não consegue aproveitar as melhores pessoas, as pessoas mais técnicas do mercado, justamente porque a gente não tem esse espaço, né, para essas pessoas aplicarem o conhecimento delas. É o diálogo, né? Tá faltando só... Vamos sentar aqui na mesa e combinar como é que vai ser? Porque dá para achar um espaço. Exatamente. Doutora Samantha, em relação à questão do Pacto pela Transformação Ecológica, o agro brasileiro tem passado por alguns problemas em relação a certas tomadas de decisões judiciais que muitas vezes impactam na produtividade, e são decisões tomadas muitas vezes baseadas em princípios, em perspectivas ideológicas dos tomadores de decisões. Então, como você enxerga esse pacto pela transformação ecológica? Você acha que ele vai exercer impactos positivos, negativos?
E como você enxerga que deveria ser essa tomada de decisões, especialmente pelo judiciário, né, que muitas vezes não recebe as informações dos próprios produtores, mas tomam decisões baseadas nas próprias opiniões dos próprios magistrados. Como você enxerga essa questão do ativismo judicial no agronegócio? Quais são os impactos disso e, especificamente, os impactos também desse pacto pela transição ecológica? Como é que você avalia isso? O pacto, Guilherme, eu acho super positivo. Eu entendo que se nós precisamos fazer uma transição ecológica, no Brasil, ela precisa começar pelas cidades. O sujeito está lá atrás do seu computador, falando, digitando Salve Amazônia, mas não separa o seu lixo. Então, a gente precisa começar a fazer essa transformação ecológica no Brasil dentro das casas das pessoas, para que façam simplesmente a troca de um transporte por outro transporte, um combustível por outro combustível, para que separem seus resíduos, para que façam compostagem, para que gerem energia desse lixo orgânico nas cidades, para que a gente consiga colocar em prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Enfim, tem mil coisas para acontecer. Então, eu acho o pacto muito positivo porque ele envolve a administração, ele envolve o executivo que toma as decisões, eu estou falando do prefeito, da cidade onde as coisas acontecem. Ele envolve o legislativo para que a gente tenha um aprimoramento de legislação e precisa de aprimoramento na legislação ambiental, e envolve o judiciário para que essas decisões sejam céleres e baseadas em ciência. Se for para ser assim, é muito positivo. O medo é que, de fato, nós, neste pacto de transição ecológica, nós passemos a mensagem errada de que a ideologia e essa principiologia suplante a ciência. Não dá. Até agora nós já falamos aqui para os geólogos, para os agrônomos, para os geógrafos, para os químicos, né, para o pessoal de tecnologia, mas falando especificamente para os acadêmicos de direito, eu sempre falo que você precisa entender o que são as regras. Quando eu falo de licenciamento ambiental, de uma atividade impactante, eu estou dizendo que, ao licenciar essa atividade, a sociedade aceitou o impacto ambiental pelo benefício que aquela atividade geraria. Então, quando eu tenho uma geradora de energia, eu sei que ela vai ter um impacto ambiental, mas ela vai me retornar com um bem social que eu aceitei o impacto ambiental para que aquele bem social acontecesse. Isso precisa ser consciente por parte das pessoas. Porque a impressão que dá é que está descolando. Eu sou totalmente ecológico, mas eu não olho para o sapato que eu estou usando. Exato. Então, eu preciso ver quanto que aquele poliéster, quanto que aquele plástico vai parar no oceano. Ter essa consciência e poder fazer essa conexão. Eu entendo que há um ativismo hoje ecológico no judiciário inconcebível. Não faz sentido. Sempre gosto de usar o exemplo do médico. O médico não pode ser emotivo na hora que chega lá 10 pacientes de um acidente. Ele não pode ser emotivo na hora de escolher o paciente que ele vai atender. Ele precisa ser técnico. Quem tem chance de sobrevida? É esse que eu vou botar na cirurgia primeiro. Aquele que provavelmente, mesmo que eu opere, ele não vai ter chance de vida, não é o que ele vai escolher. Porque ele não tem emoção, ele tem técnica nessa hora. E o jurista, o magistrado, inclusive o promotor, que muitas vezes tem esse ativismo, né, pende para o meio ambiente, nós precisamos ser científicos nessa questão. Então, precisamos combater o ativismo ecológico dentro do judiciário, que está muito forte, para que a ciência prevaleça, a lei prevaleça, o entendimento jurisprudencial seja formado com bases científicas e não com bases ideológicas. Perfeito. Mas o pacto pode ser realmente muito positivo. Pode, né? Essa é uma das grandes questões que a gente tem no nosso direito constitucional, essa relação entre o poder legislativo e o poder judiciário. Até que ponto o poder judiciário pode tomar certas decisões sem necessariamente invadir as prerrogativas do legislativo, né? Então, nessa linha, eu queria saber quais são os principais projetos de lei que hoje você vê que conciliam todas essas questões de sustentabilidade com o agronegócio, e como você enxerga o impacto desses projetos de lei de maneira positiva para o agronegócio brasileiro. Falando nessa questão de invasão de poderes, a gente tem que falar de marco temporal, né? Exatamente. Para quem Tema não super atual. acompanhou, nós tínhamos que... o que aconteceu, só resumindo, né? Para o pessoal se situar. Em 1988, ficou lá consagrado na Constituição de que os indígenas que estivessem na posse das suas terras ou que tradicionalmente ocupassem aquelas áreas teriam direito àquelas áreas. E essas áreas seriam demarcadas como terras indígenas.
E durante todo o período de vigência da Constituição, foi aplicado isso como marco temporal, ou seja, se entendia que a Constituição promulgada em outubro de 88 tinha como pré-requisito a ocupação ou a tradição de ocupação daquela terra por indígenas para que ela fosse demarcada como terra indígena. Aconteceu que o STF, em algum momento, disse: não vai mais ser assim. Esse marco temporal não vale mais. Um ministro do STF colocou isso em xeque e, a partir de então, começou uma discussão a respeito da aplicação ou não desse marco temporal. Não, vai ter direito às áreas que tradicionalmente ocupam, e foi essa palavrinha na Constituição que deu toda a confusão. Exato. Todo aquele indígena que tiver uma tradição com aquela terra. Então, se era uma tribo, uma comunidade que passava por ali, pode reivindicar aquela área, esteja ela ocupada pelo agro ou não, por alguma cidade ou não, enfim. E isso acabou gerando uma grande confusão. O STF acabou julgando que o marco temporal não era válido. O legislativo se sentiu invadido e imediatamente fez uma lei dizendo que sim, o marco temporal é válido, e esta lei hoje está sob questionamento no STF para julgamento da sua constitucionalidade. Isso é muito ruim para o país, porque a gente está discutindo 1500. Se nós, numa Constituição, que é o que todas as constituições, elas são, como o nome diz, ato de constituição da ordem jurídica do país. Então, se lá em 88 a gente entendeu que no Brasil iam ter direito às terras que ocupavam os indígenas que estavam nelas, para a gente rediscutir isso 524 anos depois, ou depois da Constituição, mais de 40 anos depois, nós estamos voltando a uma questão que a gente podia estar avançando, falando em regularização fundiária, falando no direito desses indígenas de poder ter acessos a uma educação de qualidade que não tem, a saúde que não tem, a saneamento que não tem, ao direito de produzir como eles quiserem. Se eu quero respeitar a cultura indígena, eu tenho que respeitar a decisão. E se a decisão dele for produzir soja, eu tenho que respeitar. Se a decisão dele for caçar e pescar, eu tenho que respeitar. Só que não é isso que se faz, né? A tutela é como se ele tivesse que, para sempre, ficar de canga fazendo dança da chuva. Então, a gente precisa olhar para essa questão de invasão de poderes, de soberania, primeiro com a técnica que eu sempre defendo, mas depois com o bom senso. Então, eu entendo que há hoje uma grande invasão de poderes, não há essa colaboração, né, autônoma dos poderes, principalmente nesse momento de questão, principalmente do legislativo com o judiciário. E eu vejo, muitas vezes, decisões do STJ que estão contrariando o Código Florestal, que foi julgado como constitucional pelo STF, e nós estamos tendo que fazer ações de reclamação de decisões do STJ ao STF para que o STF reafirme a constitucionalidade daquele artigo do Código Florestal, por exemplo, que está sendo colocado em xeque por uma decisão do STJ. Isso é extremamente prejudicial para o Brasil. Nós não conseguimos avançar no sentido de ter segurança de investimento, atrair indústria, fazer com que as pessoas pensem em crescer investindo no Brasil, porque nem o passado é certo, né? Todo mundo fala isso. Então Brasil. É muito triste. A gente precisa combater o ativismo e combater essa invasão de poderes para que nós preservemos o poder de cada um dos poderes na sua integralidade, né? Com uma intersecção pacífica. Exatamente. Porque o poder legislativo é o representante direto. Eles foram escolhidos pela própria população e representam os interesses diretos dos produtores rurais e de quem estabeleceu eles ali. E da sociedade, não interessa se o judiciário é a favor ou contra, né? Ele é aplicador. Exato. E existe um conflito entre princípios, às vezes, né? A preservação ambiental muitas vezes se sobrepõe à liberdade econômica, ao direito de propriedade. Então, muitas vezes, existe uma desvalorização de certos princípios que são favoráveis aos produtores rurais, em detrimento a uma visão que muitas vezes não tem lastro na realidade. Né? E nem na legislação, né? São coisas que precisam ser compatibilizadas. Eu gosto muito da Lei 6938 de 81, que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente. Ela é anterior à Constituição, mas foi absolutamente ratificada, né? Confirmada pela Constituição. E ela diz que lá, entre os princípios e objetivos dessa lei, está a compatibilização da conservação ambiental e do desenvolvimento. Então, eu não tenho como escolher entre comer ou respirar. São concomitantes, Exatamente. Assim como me desenvolver e conservar. E eu entendo que o Código Florestal ele é um exemplo muito bom. Eu tenho total orgulho de dizer que lá na COP26 de Glasgow,
O Barack Obama falou que o Código Florestal é a melhor lei ambiental do Brasil, do mundo. mundo. Nossa, eu quase falei, alguém gravou? Porque a gente participou ativamente da elaboração desse código, né? Eu fazia consultoria jurídica na época da Frente Parlamentar da Agropecuária, então a gente sabe por que cada linha entrou ou saiu dali. E nós sabemos o quanto foi difícil compatibilizar isso. E se não fosse assim, o Brasil não seria o único país a ter esse tipo de coisa. Então, acho que o que falta para a gente compatibilizar, para parar de esses princípios da precaução. O princípio da precaução é subjetivo, o juiz não pode basear uma decisão só com base nesse princípio. Eu entendo que a gente poderia... Falta um pouco de atividade do planejamento, da estratégia política do Brasil. Muito bem, o Brasil é isso. Como é que vai ser o uso desse território? Quanto vai ser mineração? Quanto vai ser conservação? Quanto vai ser agricultura? Quanto vai ser, enfim, extração de minério pesado ou não? A gente precisa planejar. Os países fizeram esse planejamento estratégico e o Brasil nunca fez. Então, cada coisinha que a gente quer fazer na Amazônia é um parto. E nós temos que saber que dentro desta nossa confusão, os nossos concorrentes se aproveitam. Porque aí a gente tem a maior reserva de nióbio do planeta. 95% do nióbio está no Brasil. Não se faz um foguete, um avião celular sem nióbio. E aí ele está dentro de uma terra indígena coincidentemente? Difícil. Por outro lado, nós temos grandes reservas. Obrigada. Reserva de potássio. Uma das maiores reservas de potássio do mundo está em Altazes, na Amazônia. Faz 6 anos que tentam explorar aquilo. E, enquanto isso, a gente está importando potássio do Canadá. Pensa na pegada ecológica disso. É incoerente porque não pode explorar lá na Amazônia. Então, ou o Brasil tem uma decisão, como se fosse um grande Iarima. Eu vou fazer isso tudo. O meu impacto ambiental será esse. Minhas medidas mitigadoras serão essas. E essa é a minha soberania, eu decidi como usar. Só que diante de ficar em cima do muro, a gente fica alvo de crítica de todo mundo. E é um desconhecimento da própria vocação do país, né? Porque muitas vezes você tenta submeter a vocação do país a determinados tipos de ideologia. E ideologias que não são consenso na sociedade, né? São consensos, são perspectivas dos tomadores de decisão, das pessoas que formam opinião. E não são nem identidade, né, Guilherme? Se a gente pensar na identidade do brasileiro, a nossa música tem influência rural, a nossa vestimenta tem influência rural, a nossa linguagem, a nossa culinária. A gente é todo agro, né? O Brasil, nessas viagens, e eu já comecei essa fala falando, eu sou urbana, nasci em Curitiba, mas adoro andar a cavalo, gosto de pescar na represa, faço todas as feiras agropecuárias, eu tô lá de botina, e aí é a advogada do taier e salto que vai para a botina com uma naturalidade que você não vê nos outros países. Então não é só uma vocação econômica, é uma vocação de identidade do brasileiro. Nossa literatura, tudo é carregado de agro. A gente precisa se orgulhar disso, a gente consegue produzir e preservar, a gente consegue fazer com que esse alimento seja mais sustentável. E a gente precisa agregar valor nisso. Acho que a gente tem que falar do próximo passo. Além de nós conseguirmos produzir e preservar, a gente precisa cobrar pela sustentabilidade. A minha soja é mais verde do que a sua, o meu boi é mais verde que o seu. E se você, Europa, se você, planeta, quer um produto mais limpo, você tem que pagar pelo diferencial de sustentabilidade, que isso agrega no meu valor de produção, porque é mais caro produzir aqui. Exatamente. E na hora que toca no bolso, aí o discurso muda, né? É engraçado que não querem. Exatamente. Em relação a existem algumas legislações, alguns projetos de lei, como o mercado de carbono, a questão do pagamento de serviços ambientais, que conciliam toda essa questão da sustentabilidade com a produtividade. Queria que você falasse um pouco a respeito disso e se você tem conhecimento de algum outro tipo de projeto de lei ou de lei que já esteja em vigência que concilie essas duas coisas. Excelente, seria melhor se tivéssemos mais, mas vamos lá, a gente tem hoje aprovada a lei do mercado de carbono já, então o mercado de carbono brasileiro vai entrar em vigor. São 36 mercados regulados no mundo todo. E o que é um mercado regulado? É você criar uma demanda. Vai ter setores que vão ter que diminuir suas emissões e que, se não conseguirem diminuir, vão ter que comprar créditos. E aí você criou um mercado. O mercado regulado é isso. O mercado voluntário no Brasil ele já está acontecendo com sucesso. Já tem muitos empreendedores, principalmente do setor de energia e do setor florestal, que geram e vendem créditos de carbono, mas o agro está tentando entrar nisso também. Por que o agro não entrou no mercado regulado de carbono? É a grande pergunta que todo mundo faz.
Primeiro porque em todos esses mercados regulados mundiais, em nenhum deles o agro está. Ai, mas por que estão protegendo o setor? Não, porque é muito difícil medir as emissões do agro ao longo da cadeia de produção. A gente tem que pensar que se chove mais ou chove menos, interfere na emissão. Se eu uso ou um fertilizante, ou um defensivo químico ou biológico, eu interfiro nessa emissão. Se o combustível da máquina que plantou, que colheu, que arou, é de biocombustível ou é combustível fóssil, também. Então, são tantas variáveis que a metodologia de medição dessas emissões ela é complexa. E ela é tão complexa que ela pode encarecer tanto o processo que ela pode gerar uma insegurança alimentar. Que se a gente for olhar do ponto de vista de sustentabilidade, os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a erradicação da fome está lá. Então, para erradicar a pobreza e para acabar com a fome, nós não podemos colocar a segurança alimentar em risco. É por isso que o agro ficou fora, não é porque ninguém protege o setor. Mas hoje no Brasil nós estamos, a Embrapa, a própria FGV, tem trabalhos da Bayer, da BASF, da Marfrig, de várias empresas do agro que estão desenvolvendo metodologias para medição de carbono dentro de determinadas cadeias, que vão fazer com que o agro seja, sim, um credor. Ele vai poder vender créditos de carbono à medida que ele remover ou que ele reduzir as suas emissões. Então, acho que isso é um ponto positivo. Isso concilia a sustentabilidade com um ganho ou de incentivos ou de dinheiro efetivamente chegando lá na ponta no produtor. Aqui no Brasil, a gente já tem dentro do Plano Safra o Plano ABC, que é a Agricultura de Baixo Carbono, que fez 10 anos e começou o segundo ciclo, que é o ABC+, que agora mudou para Renovagro, mas enfim, que dá uma linha de financiamento diferenciada, com juro menor para esse produtor. Isso já é um pagamento por serviço ambiental. Em 2021, a gente teve a Lei 14.119, que instituiu os pagamentos por serviços ambientais no Brasil. Então, a gente fala de carbono, mas carbono é uma coisinha dentro do guarda-chuva PSA, né? O pagamento por serviço ambiental pode ser por biodiversidade, água, paisagem, solo. A gente precisa desenvolver muito isso. Então, eu entendo que o Brasil está no caminho, mas, como já falamos aqui, nós precisamos parar de discutir passado. Ou a gente passa uma régua, aceita o Código Florestal, faz regularização fundiária, faz um planejamento estratégico de uso e parte para pagamento por serviços ambientais para que o nosso produto tenha valor agregado de sustentabilidade, ou a gente vai continuar discutindo o passado. Né? A gente precisa avançar. Nós estamos ainda no Congresso Nacional esperando a aprovação da Lei de Licenciamento Ambiental. É engraçado que o que instituiu o licenciamento ambiental foi a Lei 6938 de 81. Nós estamos acabando 2024 e nós não temos ainda uma lei geral de licenciamento. Cada estado fez a sua e alguém precisa falar, né? É a maior fonte de corrupção no meio ambiente. Porque o fiscal chega dentro de uma fazenda e ele só não acha alguma coisa torta se ele não quiser. Porque o produtor está torto? Não. Porque cada um fez a sua lei e os critérios são subjetivos. Se nós tivermos uma lei bem feita, com critérios técnicos e objetivos, um licenciamento que pode ser online, um licenciamento que pode vir com comprovações que saiam do produtor e que possam ser verificáveis, assim como é um imposto de renda, por exemplo, nós vamos acabar com essa corrupção. Então, precisa ser aprovada a lei de licenciamento ambiental para que a gente saia também desse limbo que é o licenciamento aqui no Brasil. Às vezes, 8 anos, 9 anos para licenciar uma atividade. De novo, paramos lá na economia. Não tem investimento porque não tem segurança. Exatamente. Como você enxerga, então, essas perspectivas de projetos de lei, de iniciativa, seja do legislativo, seja do executivo, para fazer com que o agro brasileiro saia, né, dessas discussões tão antiquadas, né? A gente está discutindo ainda marco temporal, ao invés de olhar para frente. Como a gente pode conciliar a questão da sustentabilidade com a produtividade? Quais são os projetos de lei, né, considerando que você acompanha e está por dentro de todas essas discussões, que você enxerga que podem dar um boom para o agronegócio brasileiro, um pacote assim de Você projetos? me deixa sonhar ou não? Pode sonhar, não precisa nem estar perto de aprovação de nada, mas quais são os projetos que você enxerga que poderiam aprimorar a produção? Tá, vamos lá. Claro que o projeto de licenciamento ambiental está aí na boca, né? Já foi aprovado na Câmara, precisa ser aprovado no Senado. Acho que esse seria um projeto que facilitaria bastante a vida do setor produtivo como um todo.
Mas eu entendo, e existe nos corredores do Congresso, uma conversa a respeito de uma consolidação da legislação ambiental. Se nós tivéssemos uma consolidação, hoje nós temos mais de 16 mil diplomas ambientais que regulam tudo isso. É burocrático demais. Se nós tivéssemos uma consolidação dessa legislação ambiental, nós desburocratizaríamos o sistema, simplificaríamos a questão do entendimento da legislação, acabaríamos com algumas controvérsias, porque tem uma portaria que diz uma coisa, mas daí tem uma resolução que diz outra, e nós temos na legislação ambiental o agravante das resoluções do CONAMA, que também legislam, não deveriam, mas o fazem. Então, se nós tivéssemos uma consolidação das legislações ambientais, nós teríamos clareza, objetividade, melhoria de possíveis antagonismos, enfim, eu acho que nós teríamos aí, daríamos um passo gigantesco rumo a uma compatibilização de conservação e produção. E tem também a discussão a respeito de pagamento por serviço ambiental de uma outra forma. Então, na lei de pagamento por serviços ambientais, ficou aberta a forma de remuneração. O que precisa acontecer? A regulamentação dessa lei. Se a regulamentação da 14.119 vier com uma proposta, inclusive de isenção de impostos, porque está prevista na lei de pagamento por serviço ambiental, a isenção de impostos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL, esses impostos federais seriam isentos no pagamento por serviço ambiental. Nós teríamos o agro muito mais empenhado, porque poderia investir sabendo que ia ter retorno. Hoje, esse investimento é de um retorno incerto. Mas, se nós tivéssemos essa certeza, nós teríamos um agro mais pujante, mais sustentável. A gente teria uma segurança jurídica de cada passo de sustentabilidade dentro do agro que iria melhorar muito. E entendo também, agora, para finalizar, que nós precisamos mudar, melhorar a nossa lei de crimes ambientais. Lei 9605 de 98, tudo é crime. Se a gente lê, né, para nós que somos do direito, isso é um aborto jurídico, porque o crime ele é um tipo penal fechado, porque a criminalização da pessoa é uma coisa muito grave. E no crime ambiental, não. Tudo que possa ou que cause ou possa causar alteração do meio ambiente pode ser crime. Então, a gente tem uma insegurança jurídica também muito grande e precisa resolver esse problema. Perfeito. Nós já estamos indo para o final do nosso bate-papo e eu queria saber, doutora, o que você recomenda para um jovem advogado, para uma pessoa que ainda está na graduação, que tem interesse de ingressar nessa área do direito ambiental, do direito do agronegócio? Quais são as qualificações necessárias? Como essa pessoa poderia buscar conhecimento? Quais sugestões você dá para esse? Essa pergunta é ótima porque eu tenho uma palavra para esses estudantes. Venham! O setor é muito carente de profissional, de advogado de direito agrário, de direito fundiário, de direito ambiental. O mercado é carente, tanto nas empresas quanto nos escritórios. Antes eu fazia só uma entrevista para contratar advogados ou estagiários. Agora eu preciso aplicar uma prova escrita nesses candidatos, porque a gente percebe que há uma dificuldade, inclusive, de compreensão dos princípios e de redação. Então, o que eu digo para esses estudantes? Primeiro, quem faz direito tem que saber escrever. Se você não fez um curso de português jurídico, não é concebível que você vá para qualquer área do direito sem saber dar uma qualidade de clareza para a sua redação. Segundo ponto, só a vontade que aparecer na sua cabeça, mas eu não sei nem por onde começar. Se você começar participando de alguns cursos, de algumas... o próprio IDP tem programas que discutem essa questão, você vai abrir a sua cabeça e vai achar um ramo, porque todas as empresas hoje de agro reclamam o seguinte: hoje nós temos mais advogados que agrônomos. Então é preciso sim, tributário do agro, fundiário do agro, parte de contratos agrários, questão de parcerias, de fornecedores, arrendamentos, toda a parte bancária de agro, a questão ambiental propriamente dita, tudo isso precisa de advogados. Então, esses profissionais precisam estar perto dessas empresas e desses escritórios e dessas instituições que têm esse espaço
Por isso, de novo, parabenizo aqui vocês pela iniciativa. IDP Agro, acho que começou para voar, porque o mercado está carente disso. Amém. Excelente, doutora. O bate-papo foi muito bom, muito produtivo. Tenho certeza que os nossos ouvintes se identificaram bastante com as sugestões que você deu. Foi uma honra recebê-la no nosso primeiro episódio. Não, imagina, episódio a honra piloto. é minha. E é muito bom poder contar com a sua contribuição. Espero que a gente possa se encontrar em breve para pesquisas ou outros podcasts. Com certeza, contem comigo, fico à disposição, inclusive para contato. Sou uma entusiasta do setor e com certeza eu incentivo todo mundo a vir para esse setor, porque o Brasil tem essa vocação, como você bem disse, Guilherme. Obrigada. Obrigado, doutora.